Salve sua divina presença, sejam todos, todas muito bem-vindos ao canal Espiritualidade na Prática. Eu sou Puca Saraiva, dirigente espiritual e psicoterapeuta holística. No vídeo anterior, nós falamos aqui sobre os primeiros 7 anos do recém-encarnado, os primeiros 7 anos da criança e como há esta adaptação. Como acontece essa adaptação do espírito recém-chegado nestes primeiros 7 anos, onde o espírito está ali com muito contato entre lá e cá, o espírito ainda tem muita naturalidade com o campo extrafísico, onde o espírito recém-reencarnado, recém-chegado, ele ainda atua fortemente como um médium, como aquele que é medianeiro entre os dois espaços, vamos chamar, o espaço físico e o espaço extrafísico. Nós falamos sobre a possibilidade de as crianças enxergarem, verem espíritos, se comunicarem com eles, com a facilidade que as crianças têm de se comunicar com o mundo, com o campo extrafísico, com o espaço espiritual, com os espíritos desencarnados. Hoje, dando continuidade ainda a este assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre a imaginação. Então vamos lá, de olho nas crianças, nós vamos falar hoje sobre mediunidade ou imaginação dos pequeninos, das pequeninas, das nossas crianças. Será que a criança é médium? Ou será que é um amiguinho imaginário? Como que a gente vai identificar a diferença entre uma coisa e outra? Para a psicologia, é super natural este movimento da criança de interagir com os amiguinhos imaginários. Para a espiritualidade, também é muito para lá de natural, é a natureza em si, as crianças interagirem naturalmente com os espíritos desencarnados. Aliás, aqui entre nós, é mais natural interagirem com facilidade com o campo espiritual do que com o espaço físico. Então, como que nós vamos identificar? Como diferenciar se é um evento mediúnico ou uma imaginação de criança, uma criatividade infantil? Quando se trata de um espírito, quando se trata de um amigo verdadeiro, de um ser e não da imaginação da criança, muitas vezes nós vamos poder identificar, reconhecer este ser. Mas como que eu vou reconhecer? Eu não vejo espíritos, eu não tenho a vidência nem a clarividência, eu não tenho mediunidade ostensiva. Como que eu vou auxiliar, amparar, acolher meu filho este movimento até os 7 anos de idade? Como que eu vou fazer isso? Eu vou ouvir a criança que eu tenho próximo de mim. Eu vou ouvir aquela criança que eu estou ali orientando, aquela criança que está sob os meus cuidados. Eu vou ouvir atentamente, eu não vou achar que a criança está sempre imaginando, sempre criando coisas. Eu não vou banalizar o que a criança me conta, mas também não vou supervalorizar aquilo que a criança me conta como algo fantástico, extraordinário. Eu vou agir com a maior naturalidade possível. Se você acha que não tem naturalidade para conversar com a criança que está aí com você sobre este assunto, então, meu amigo, minha amiga, vai lá, se veste de coragem, se veste de naturalidade, respira fundo, inspira, expira e volta a conversar com a criança. Porque se você é a responsável por esta criança, cabe a você sim aprender com ela, ouvir a criança atentamente, prestar atenção no que ela tem para lhe contar. Se você perceber que esta criança te conta a história de um amigo imaginário,
com a riqueza de detalhes, como se fosse a descrição de uma pessoa, de alguém que talvez até você já tenha conhecido. O que você pode fazer? Você pode, depois, com muita naturalidade, sabe, aquele jeitinho que a gente tem às vezes de como quem nada quer, de como quem não tem muito interesse envolvido no assunto, naturalidade mesmo, você vai mostrar umas fotos para essa criança, mas muito cuidado para não induzir a criança. Muitas vezes induzir a criança a erro. Talvez, às vezes, a gente quer que a criança reconheça determinada pessoa, a criança dê uma descrição que se assemelhe a alguém que a gente gostaria que fosse, então a gente acaba, às vezes, induzindo a criança a erro. E isso pode gerar problemas futuros para essa criança. Quais problemas? Problema no desenvolvimento psicológico da criança, problema no desenvolvimento mediúnico da criança. Você pode gerar aí uma certa confusão para essa criança. Perceba que para a criança tudo é muito natural. As crianças são naturalmente espontâneas. Mas para que elas não percam essa espontaneidade, é necessário que a gente, no momento que vai conversar com as crianças, busque a naturalidade, busque um espaço neutro dentro de nós mesmos, deixando espaço para que a criança nos aponte. Você pode, então, mostrar fotos de entes queridos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Pode mostrar as imagens para ver se essa criança em algum momento aponta como aquele amigo imaginário, como aquele ser, aquele espírito que ela talvez tenha indicado a você que viu. Para uma criança, o amigo imaginário pode ser, sim, naturalmente, um espírito desencarnado. Mas agora eu vou te contar, vou te trazer aqui a cerejinha do bolo do vídeo de hoje. É possível que o amigo imaginário da criança que vive comigo, que está sob os meus cuidados, seja uma pessoa encarnada? É possível. Pois aqui, você que já é inscrito aqui no canal Espiritualidade na Prática, que já faz parte, já assistiu os vídeos, sabe que nós, enquanto espíritos, estamos sim limitados ao corpo físico, mas podemos sim estar com os nossos corpos desdobrados. E quando nós estamos afastados do nosso corpo físico, nós podemos interagir naturalmente. E se uma criança que está com o seu campo de visão extrafísica bem aguçado estiver ali na nossa presença enquanto estamos fora do nosso corpo, ela vai nos identificar, vai nos enxergar, pode interagir conosco. Interagir como se estivesse interagindo com um espírito. Ops, eu sou um espírito! Agora, um detalhe muito importante. Evite criar no ambiente da criança uma relação, uma expectativa, gerar uma sensação de medo para essa criança. Se você, pessoa adulta, tem medo, tem lá os seus receios, tem mediunidade reprimida e então não gosta de falar sobre esse assunto porque tem medo de ver espíritos, eu conheço várias pessoas médiuns que têm medo de ver espíritos. Abafa aqui o caso. Vamos lá. Se você é essa pessoa que tem medo de ver espíritos, mas a criança que está próxima a você enxerga com naturalidade, se comunica e vem te contar, procura aprender com ela. Evita fazer com que essa criança desenvolva o medo de algo tão natural. Evite fazer com que essa criança imagine, pense que são monstros, que isso é coisa do capeta, que isso não existe. Mesmo que você que está aqui assistindo este vídeo agora tem uma religião da qual não acredita em espíritos, apesar de ter caído aqui de paraquedas e ter permanecido no vídeo, então evite dizer para esta criança que isso é coisa do capeta, que isso é coisa de monstro. Tente, busque naturalidade, tranquilidade para falar sobre algo que é natural. Nós estamos falando de seres vivos, espíritos, não necessariamente de seres
humanos encarnados. Lembra sempre que o equilíbrio, o caminho do meio, é a base para tudo na vida da gente. E aqui, no momento de lidar com o amigo imaginário ou não das crianças, é a mesma coisa. Busque sempre o equilíbrio. Se tiver dificuldade de encontrar o equilíbrio sozinha, sozinho, busque alguém que tenha mais tranquilidade, que tenha mais conhecimento do que você sobre a espiritualidade para se aconselhar. Ou então, busque estudar a espiritualidade. Vá saber sobre aquilo que diz respeito a você, que diz respeito a mim, a todos nós. Espero que o vídeo de hoje tenha sido útil. No próximo nós vamos dar continuidade ainda a este assunto, falando dos nossos pequeninos, das nossas pequeninas. E se você ainda não é inscrito, deixa aqui pra gente o seu joinha, se inscreve no canal, clica no sininho, porque é muito importante para o canal que você tenha esse engajamento, que você participe. Tudo aqui é trazido com muito amor e de forma gratuita a você. Retribua deixando o seu like, deixando ali ativado o sininho para que você seja avisado de todo vídeo novo que chegar. Eu deixo a você aquele meu abraço de alma.